Feira do Livro da Unesp, boa tarde. Vamos dar sequência com a nossa próxima palestra, agora às 2 horas, em memória de Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi, figura proeminente da psicanálise, foi profundamente influenciado pela cultura de sua época e, por sua vez, deixou um impacto duradouro no cenário intelectual. Sua abordagem terapêutica voltada para a complexidade humana moldou vertentes psicanalíticas na França, Alemanha e Estados Unidos. Reconhecendo em vida e além, seu legado continua a inspirar e ser celebrado. Temos como palestrantes Gustavo Dian Gomes, psicanalista, professor e pesquisador, doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, onde defendeu a tese Sándor Ferenczi e seus interlocutores, silenciamento, desenvolvimento e disputa. Mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, é membro do grupo brasileiro de pesquisa Sándor Ferenczi, autor de Budapeste, Viena e Wiesbaden, o percurso do pensamento clínico teórico de Sándor Ferenczi e de diversos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Coordena grupos de estudos sobre a obra Sándor Ferenczi, Erich Fromm, Heinz Kohut, desculpa se eu estou errando, além de atuar como supervisor clínico. Outro palestrante, Sérgio Gomes, psicanalista, doutor em psicologia clínica pela PUC-Rio, pós-doutorado em psicologia na IPUSP, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, autor de A Gramática do Silêncio em Winnicott, organizador dos livros Winnicott, Seminários Mineiros, A Atualidade do Pensamento de D.W. Winnicott e Nebulosa Marginal, Teoria e Clínica. Obrigada. Bom, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. É um prazer estar dividindo essa mesa aqui com o Gustavo Dian Gomes, de quem eu já sou leitor há algum tempo, desde que ele publicou o livro resultante da dissertação de mestrado dele. E a gente pensou em falar justamente sobre aquele livro, né, o Em Memória de Sándor Ferenczi, e, ao mesmo tempo, também falar um pouco desse outro livro que está aqui à minha direita, que é Ferenczi, Rumo à Psicanálise, Escritos Pré-Analíticos, de 1897 a 1908. Ferenczi, autor húngaro, da mesma época do Freud, ele teve algumas inovações em relação à técnica psicanalítica e, consequentemente, também à teoria psicanalítica, muito embora o Ferenczi seja um autor muito mais clínico do que um autor da metapsicologia. E a história desses dois livros, eles se confundem à medida em que a INM Editora produziu os dois livros ao mesmo tempo, a partir de uma influência da Judith Mésaros, que organizou os dois livros. O livro Ferenczi, Rumo à Psicanálise, segundo a Judith Mésaros, é uma pesquisa de mais de 40 anos antes da era digital, ou seja, toda a pesquisa dos textos que se encontram nesse livro foram procurados dentro de bibliotecas e dentro de instituições de arquivos, e tudo manualmente. Então, ela conta que teve essa ideia, na verdade, essa é a terceira ou quarta versão desse livro. Já havia saído um livro de 1994, chamado Les Écrits de Budapeste, do Claude Lorrain, e esse livro é a última versão do que eles vão chamar de As Novas Obras Completas do Sándor Ferenczi, cujo volume 1 é esse aqui. Trata-se de 112 textos inéditos do período pré-psicanalítico do Ferenczi, quando ele ainda era médico. E, ao mesmo tempo que a Judith estava produzindo esse livro, organizando esse livro, ela esbarrou também nos obituários do Ferenczi. Ferenczi ia fazer 60 anos no dia 7 de julho de 1933, quando no dia 23 de maio ele falece, segundo as notícias, né, e a história, de anemia perniciosa. E os
analistas da época estavam preparando um livro em homenagem aos 60 anos do Ferenczi, e que não foi possível ser lançado por conta da morte prematura dele. Resultante disso, vários analistas passaram a escrever obituários do Ferenczi e publicar nos anuários de psicanálise em húngaro, inglês, francês e alemão. E a Judith terminou encontrando alguns desses obituários e teve a ideia de organizar aquele livro, que se chama Em Memória de Sándor Ferenczi, os 2 livros traduzidos do húngaro. Quando a gente lançou esses 2 livros, a gente não teve a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo hoje, que é chamar o Gustavo Jim Gomes, que simplesmente tem um livro sobre a vida e obra do Ferenczi, que é o Percurso de Wiesbaden, e simplesmente, numa primeira parte do livro, ele vai falar justamente parte do que está em Ferenczi, rumo à psicanálise, e parte do que está nesse outro livro, Em Memória de Sándor Ferenczi. O livro Em Memória trata-se nada mais, como o próprio nome já diz, um conjunto de artigos de obituários, escritos por analistas, mas também escritos por amigos e ex-pacientes do Ferenczi. E a Judith, quando a gente se conheceu, ela disse assim, bom, então eu vou querer que vocês, brasileiros, digam como conheceram o Sándor Ferenczi. E aí ela convida 7 colegas aqui do Brasil, o Gustavo, a mim, o Daniel Kupperman, a Jo Gondar, a Gabriela, que simplesmente fez a organização do dicionário Ferenczi, a Aide, que também publicou juntamente com ela, o Daniel Kupperman e o Eugênio Canezin, da UOLIM. São 7 autores falando de como é que a gente conheceu o Ferenczi e que foi publicado na última parte do livro Em Memória. E aí, quando eu sugeri que eu e o Gustavo pudéssemos falar sobre isso, é um pouco de falar dos bastidores, de quem foi o Ferenczi homem e qual é a história desse homem, qual é a contribuição dele para a psicanálise. Então, eu acho que eu queria chamar como provocação mesmo o Gustavo e dizer assim, vamos conhecer um pouco mais desse homem antes da gente conhecer o analista? Esse está funcionando também? Tá? Então, também. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Um evento cultural importante. Agradecer o convite do Sérgio e ressaltar, né, que muito interessante, né? Porque nós estamos aqui diante de 2 obras. Uma que vai destacar o Ferenczi do começo da vida dele enquanto clínico, né? Período pré-psicanalítico do pensamento Ferenczi, e o outro, que já vai nem ao final da vida do Ferenczi, mas imediatamente a posteriori, né, da morte do Ferenczi. São 2 momentos que eu penso que são cruciais para a gente compreender circunstâncias diferentes, mas igualmente importantes quando a gente pensa em termos do legado do Ferenczi. Quando a gente fala, vou começar então pelos pré-psicanalíticos, né? Não que seja impossível entender o Ferenczi sem conhecer os textos pré-psicanalíticos, mas a nossa possibilidade de entender o que o Ferenczi vai procurar na psicanálise a partir dos escritos pré-psicanalíticos potencializa muito mais a nossa capacidade de compreender quem é o Ferenczi, né? Quem ele era antes de chegar na psicanálise, o que ele procura na psicanálise, né? E de que maneira a psicanálise vai impulsionar o pensamento do Ferenczi, né? Com relação a uma série de questões que a gente já vai encontrar aqui, né? Então, por exemplo, né, nos escritos pré-psicanalíticos do Ferenczi, a gente vai encontrar textos sobre a questão do inconsciente, a gente vai encontrar textos sobre a questão da relação da criança com o adulto, a questão da pedagogia. A gente vai encontrar textos sobre psicopatologia. A gente vai encontrar textos relacionando o desenvolvimento psicológico à ciência evolutiva. A gente vai encontrar textos sobre práticas psicoterapêuticas, hipnose, sugestão, além de outros textos voltados para questões de medicina. A gente vai conhecer o Ferenczi como esse autor interessado, né, nas bordas da sociedade budapestense de então, né? Então, realmente acrescenta muito na possibilidade da gente fazer a leitura, né, do Ferenczi psicanalista, o contato que a gente tem, né, com esses escritos.
E a oportunidade, né, que a gente tem agora com esse acréscimo de textos que tem nesse volume maximiza isso, né? Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, né, eu, como o Sérgio falou, me referi para fazer essa pesquisa ao texto do Lohan, dos anos 90, que já era bastante coisa, tinha em torno de 50 textos. Hoje a gente tem quase o dobro disso, né? Então é muito interessante para a gente conhecer essa figura, né? Que nasce em 1873, nasce no interior da Hungria, né, em Miskolc, vai estudar medicina em Viena, né? Entra na universidade, na mesma onde o Freud estudou medicina. Ferenczi é 17 anos mais jovem que o Freud, vai estudar a psicanálise em Viena, e quando retorna de Viena, né, retorna com uma preocupação um tanto diferente da que levou o Freud à Faculdade de Medicina, e especialmente do que o Freud que sai da Faculdade de Medicina, que é alguém mais voltado para pesquisa de laboratório e esse tipo de coisa. O Freud faz pesquisas bastante importantes nesse contexto. O Ferenczi, desde sempre, se preocupou em ser um clínico. Então, ele sai da Faculdade de Medicina, ele volta para Budapeste e ele vai se situar ali em 2 hospitais gerais, que há em Budapeste, um Hospital São Roque, mais próximo ali do bairro judaico de Budapeste, próximo da sinagoga, e um hospital mais periférico, onde ele tem um contato bastante reiterado, né, com a população que vinha do interior da Hungria na época da industrialização da Hungria. Acontece um fenômeno parecido com esse que a gente conhece aqui em São Paulo dos anos 60, dos anos 70, que a cidade vai industrializando, né? Às margens da cidade vão chegando pessoas que vão se instalando, né, e criando ali uma nova população, com os problemas que a gente pode supor que há nesse tipo de migração. Então, as pessoas se instalam em condições precárias, né, não ter as melhores condições de habitação. Imaginem, né, industrialização, então aquele sujeito que sai do interior, de um país que era quase feudal, né, para ir procurar um emprego, trabalhar numa fábrica, ficar a família inteira alojada num quarto, coisas assim, né? Então, isso naturalmente vai ter repercussões bastante sensíveis no estado afetivo dessas pessoas, né? E é com esse público que o Ferenczi começa o trabalho dele, né? Ele começa, então, atendendo ali como um clínico geral, né, e recebendo esse tipo de público. Nesse momento, o Ferenczi já começa a se interessar, né, por adoecimentos psíquicos, questões neurológicas, esse tipo de problemática, né? E meio estudando por conta própria, meio até fazendo experiências consigo, né? Experiências de escrita automática, coisas assim, ele começa a desenvolver uma carreira, né, de autor bastante relevante e pouco conhecida, né? Então, o Ferenczi que chega à psicanálise, isso não é uma característica só do Ferenczi, né? Eu acredito que quase todos esses primeiros interlocutores do Freud, esses que, especialmente os que vêm de fora, são homens muito curiosos, né? Muito interessantes e muito inteligentes, né? E que já vêm com eles não chegam para a psicanálise sem um background anterior de pesquisa, de reflexão. Estou falando do Jung, estou falando Carl Abraham, enfim, né? O Ferenczi é um desses. Então imagina, né? O Ferenczi, quando ele chega para conhecer o Freud, ele é um cara que já tem 100 e poucos textos publicados, né? Não é pouca coisa. E ele, a partir do contato com esse público, então ele vai desenvolvendo, né, uma escrita referida a esses temas que eu fui falando para vocês, né? Mas sempre com uma inquietação, né, de não encontrar uma teoria, né, que desse respostas interessantes para alguns temas que o Ferenczi achava importante, né? Então, o Ferenczi, ele lê psicologia experimental, vai estudar Wundt, esse pessoal todo, mas vai dizer, olha, tudo isso aqui é muito bom, ajuda a gente a pensar na psicologia da percepção, né, nesse tipo de coisa, mas não ajuda muito a gente a pensar em temas como o amor, a psicologia da criança, a psicologia das massas, né, e outros temas relacionados. E quando ele encontra o Freud, né, a psicanálise faz com que uma série de questões que ele
coloca aqui para a gente, né, de maneira ainda mais vaporosa, menos sintetizada, vão encontrando caminhos. Um exemplo disso, né, que eu estou dizendo para vocês, é que um ano depois do Ferenczi encontrar o Ferenczi conhece o Freud em 1908, ele escreve um texto de 40 páginas sobre transferência. Mas você vai falar assim, pô, mas um cara consegue escrever um texto de 40 páginas sobre transferência um ano depois de começar a estudar psicanálise? Sim. Já, né? Ele já, nesse texto ele já escreve mais sobre transferência do que o Freud tinha escrito até então, né? Mas não é que ele, em um ano, né, foi pensando sobre isso. É que ele já tinha uma série de questões sobre isso, né? Todo o problema da hipnose, todo o problema da sugestão, todo o problema da relação do médico com o paciente, já era um assunto sobre o qual o Ferenczi refletia há muitos anos. Ele encontra na psicanálise um articulador, né, de questões importantes para ele, né? Então, a oportunidade que a gente tem de conhecer esses trabalhos é interessantíssima para ver como é que o Ferenczi vai avançando, né, com certas questões. Um outro tema interessante que também ele vai discutir logo, né? Tem aí nesse livro, né, um texto dele curiosíssimo chamado Leitura e Saúde, onde ele vai fazer uma crítica aos processos pedagógicos que estavam sendo implementados em Budapeste naquele momento. O momento que o lapso de juventude do Ferenczi é um momento de um desenvolvimento muito grande na Hungria, né? A Hungria passa ali, especialmente Budapeste, né, de um sistema quase feudal para uma democracia liberal, né? E então você vai ter uma nova forma de educação, de pedagogia que está sendo proposta, e o Ferenczi vai fazer uma crítica a isso nesse texto. Em 1908, né, então esse texto, Leitura e Saúde, 1901, 1908, o Ferenczi vai propor ali a realização do primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, e ele leva um texto chamado Psicanálise e Pedagogia, né? Então essa questão da criança com o adulto, né, não é uma questão que surge no Ferenczi ali do adaptação da família criança, não é uma questão que surge no Ferenczi do confusão de línguas entre os adultos e a criança. É uma questão que está no Ferenczi provavelmente desde a infância dele, né? Mas articulada enquanto produção teórica já surge em 1901, né? Então, é excepcional a gente ter essa possibilidade de ter esse conhecimento. Na minha própria pesquisa, né? Eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu queria estudar alguma coisa bastante específica a princípio. Eu queria estudar por que o Ferenczi deixa a técnica ativa e parte para a elasticidade da técnica, que era uma questão clínica minha, né? Mas aí eu falei assim, pô, para eu entender por que ele deixou uma e foi para outra, eu tenho que entender o que ele fazia com uma, né? Então, eu fui para entender por que surge a técnica ativa. Aí, para entender a técnica ativa, por que ela surge, eu tenho que entender os impasses, né, que havia para ele ir para a técnica ativa. Aí eu vou para trás, né? Então, o que o Ferenczi aprendeu com o Freud? E aí eu vou indo para trás, mas por que o Ferenczi foi procurar essas coisas no Freud? Esses textos ajudam muito a gente pensar sobre isso, né? Então, aqui a gente tem esse Ferenczi jovem, extremamente curioso, né? Um autor já mais do que promissor, né? Alguém que escreveu 100 textos não é um autor promissor, né? É um autor já em realização, né? E um autor que está se direcionando aí para ser um grande contribuinte da psicanálise a partir das questões que ele já trazia consigo anteriores. Quer comentar, Sérgio? Não, um comentário bem interessante que quando a gente lê o primeiro volume, que é o Ferenczi Rumo à Psicanálise, ele tem comentários críticos até a própria medicina da época, onde ele vai simplesmente criticar a ideia de hipocrisia médica. Um dos textos ele começa a dizer de como é que os médicos fazem diagnósticos antes de deixar o paciente falar. E isso é interessantíssimo, porque a gente vai encontrar isso lá na frente, nos textos já do volume 4, das obras completas dele, quando ele vai fazer uma crítica à hipocrisia psicanalítica. E quando ele falou agora há pouco, o Gustavo, sobre a questão da criança, também tem textos onde ele vai falar não só sobre as questões feministas, do corpo da mulher, também da relação da mãe com a criança. Quer dizer,
toda aquela preocupação que a gente vê ao longo dos textos psicanalíticos do Ferenczi vai estar já na própria forma dele lidar com os mais pobres, os excluídos, os moradores de rua, as prostitutas, os homossexuais. Ele tem um texto onde ele vai fazendo uma grande crítica também aos médicos que simplesmente condenam os homossexuais. À época, a gente está falando de 1905, antes dele conhecer o Freud, quando ele vai fazer, ele é um delegado em Budapeste, falando em causa própria, por exemplo, e contra o parágrafo 195 e criticando os médicos da época, que era o parágrafo em Berlim que simplesmente condenava a homossexualidade. Quer dizer, o Ferenczi, mesmo como jovem, porque ele vai escrever esse livro, que ele não escreveu esse livro, ele escreve artigos para jornais, especificamente em húngaro, ele simplesmente vai escrever e tem toda uma forma de escrever e defender essas pessoas mais excluídas, que são textos dos 23 anos até os 30 e poucos, 35, né, Gustavo? Então, tem uma quantidade de textos que o Gustavo está falando aqui, que, na verdade, a gente vai entender um pouco de como é que esse homem chega até a psicanálise. Ele iria chegar à psicanálise mais cedo ou mais tarde, porque ele tinha uma grande preocupação em entender, por exemplo, a ideia de consciência e inconsciência, não inconsciente e consciente, né, ou pré-consciente e consciente. Então, e além de tudo, na história que a gente conhece dele, bom, ele vem de pais extremamente eruditos, então eles tinham uma biblioteca em casa, eles tinham uma livraria, e o Ferenczi cresce no meio de livros de filosofia, entrando em contato com a filosofia moderna, digamos assim, e ele era um erudito. Então, quando ele chega até o Freud, ele não é somente um médico, ele é alguém completamente erudito, que já tem bastante informação e, como o Gustavo disse, mais de 100 textos publicados. Exatamente, né? Então, realmente vale muito a pena conhecer esse Ferenczi do começo, porque que a gente vai vendo ao longo dos textos, dos anos vindouros dele, é uma elaboração de uma série de questões que ele já propõe aqui, né? Realmente fantástico. Isso foi uma descoberta incrível que eu fiz no meu mestrado, né? Quando eu fui fazendo esse movimento para trás, né? E chegar nesse autor que já tinha, né? Tantas ideias. E isso acaba, no meu caso, pelo menos, né? Acaba despertando a curiosidade para outras coisas, né? Então, né, texto sobre espiritismo, a princípio, né, não é algo que me interessa, mas você fala, pô, mas por que esses caras, por que o espiritismo, né? Aí você vai ler aquele livro do Henri Ellenberger, A História do Inconsciente, e o Henri Ellenberger vai dizer, olha, para você entender a construção da ideia do inconsciente dentro da psicologia, a referência ao espiritismo é crucial. A partir dessa referência, a gente vai ter elementos muito importantes para entender. Ele tem capítulo sobre isso. Então, a gente se surpreende, né? E esse espírito que é muito ferenciano, da gente não desprezar, né, as possibilidades, mas tentar tirar delas, né, como ele usa a metáfora, né, do agricultor, lembra da metáfora? Ele diz assim, olha, é uma metáfora que ele usa que é mais ou menos a seguinte, né, que um pai chega para os filhos e diz que enterrou um tesouro no jardim, né? Só que esses filhos, para descobrir o tesouro, eles vão ter que escavar o jardim. E aí, quando eles fazem lá as escavações, não acham tesouro nenhum, aí o pai diz, bom, mas agora vocês já revolveram a terra e o tesouro vai ser justamente a colheita que vocês vão conseguir ter a partir disso que vocês fizeram. Esse é um espírito muito ferenciano, né? Quer dizer, a gente não vamos desprezar as hipóteses e vamos ver o que a gente consegue agregar a partir de certos conhecimentos, de certas possibilidades, né? Então, por exemplo, essa questão de espiritismo, né? A relação dele com Haeckel, né? Então, de repente, você vai estudar biologia evolucionista, né? E isso super ajuda a gente a entender melhor o Freud, né? A nossa tradição não gosta muito de considerar o aspecto biológico do pensamento freudiano, mas se a gente não tiver uma certa noção disso, a gente pena para entender a lei do princípio do prazer, por exemplo, né? O projeto do Freud, 1895. Né? Freud nasceu junto com Darwin, né? Então é crucial para a gente entender como Freud desenvolve o pensamento dele, essas coisas. Então, conhecer esse lado do Ferenczi, para mim, né, foi
crucial para eu conseguir ter uma compreensão, uma base mais consistente para entender o Fênix que viria depois. Quer falar mais algo desse? Não? Então agora vamos falar um pouco desse, né? Se aqui a gente está no começo, aqui a gente está no início do a posteriori, né? E o Sérgio contou, então, do fim da vida do Fênix, né? O Fênix morre antes de completar 60 anos, né? E ele morre em... O Sérgio já antecipou a questão dos obituários que tem aqui no livro, né? E é importante trazer isso que o Sérgio coloca dos obituários e das pessoas escrevendo sobre o Fênix. Por quê? Porque o Fênix não morre exatamente nas condições mais amistosas de relacionamento com algumas das pessoas que, né, escreveram ali sobre ele, né? Então, os obituários do Fênix, né, sobre o Fênix, são um material bastante interessante para a gente estudar e entender um pouco. Aqui já o Fênix, no momento final do curso dele da psicanálise, de como as pessoas aceitavam ou compreendiam, né, o desenvolvimento do pensamento do Fênix, né, especialmente o período final do pensamento do Fênix, que é o período mais controverso dele dentro do contexto da psicanálise da época, né? Hoje em dia, esse período que, em geral, as pessoas tendem a se deter mais e achar o período mais produtivo, mais interessante do Fênix, enquanto ele era vivo, era o período mais complicado de aceitação dos pensamentos do Fênix. Então, nesses obituários, né, a gente vai ter referências de autores diferentes, né, falando sobre o Fênix enquanto sujeito, enquanto colega, e também falando sobre a obra do Fênix e sobre o que eles gostavam mais da obra do Fênix e, eventualmente, sobre aquilo que eles não viam com tão bons olhos assim com relação à obra do Fênix, né? Então, a gente vai ter obituários que ressaltam, né, todo o percurso da obra do Fênix e como um percurso valioso. A gente vai ter obituários falando, olha, tem coisas aqui que o Fênix desenvolveu que provavelmente vão precisar ser melhor desenvolvidas por outros alunos dele, coisas assim. E obituários dizendo, olha, essa fase final do Fênix, né, pena que ele teve um decréscimo psicológico no final da sua vida, porque era essa teoria, né, que era sustentada, então, pelo menos ali pelo pessoal mais próximo ao Freud, ao Jones, né, de que o Fênix, no final da vida dele, tinha tido um processo psicótico que refletiu nos textos dele, né? Essa era uma interpretação que havia na época. Então, algumas pessoas vão escrever e fazer considerações, né, sobre esse período final. Período final, eu estou falando confusão de línguas, análise de crianças com adultos, princípio de relaxamento e neocatarse, porque a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, fundamentalmente, são os textos mais polêmicos para as pessoas que fazem esse tipo de leitura da obra do Fênix. Então, os obituários, eles são extremamente interessantes como uma abertura, e aí já uma abertura para a gente reconsiderar também uma certa narrativa que existe sobre o legado ferenciano, de que o Fênix, de que essas últimas reflexões do Fênix tinham sido maciçamente renegadas. Não. Já na época do Fênix havia pessoas que achavam as últimas ideias do Fênix interessantes. O Paul Federn faz grandes elogios aos últimos escritos do Fênix, o Balint, naturalmente, e outras pessoas. Então, a gente vai perceber, lendo esses obituários, a distinção, né, de posicionamento com relação à recepção das últimas ideias do Fênix. Ela é a porta de entrada, né, para uma discussão que vai ser mais ampla, né, que vai se alongar ali com desenvolvimentos do pensamento do Fênix, por um lado, especialmente ali dos antigos alunos do Fênix húngaros e também das antigas analisandas americanas do Fênix. Isso, uma parte então na Europa, outra parte nos Estados Unidos, gente que vai
avançar com certas ideias do Ferenczi, né? E a gente vê esse tipo de luz, né, sobre o Ferenczi final já nos obituários, mas também esses obituários que colocam a parte final do pensamento do Ferenczi como algo que um desvio da psicanálise, como algo que não deveria ser considerado. Então, também a gênese, né, do que se convencionou chamar de Totschweigen, né, a morte pelo silêncio, né, ou seja, a tentativa de se excluir uma parte relevante, né, do pensamento do Ferenczi e, de maneira mais ampla, da própria figura do Ferenczi, da transmissão da psicanálise, né, nos anos vindouros. Quer falar algo, Sérgio? Além dos obituários do Ferenczi aí nesse livro, tem uma descoberta inédita da Judith Meszaros de 5 textos de entrevistas que foram feitas com o Ferenczi, claro, né, vivo, e publicado em vários jornais e revistas, sobretudo lá nos Estados Unidos, durante aquele período em que ele viaja para os Estados Unidos para fazer uma série de conferências. E é um outro Ferenczi que a gente vai encontrando à medida que começa a trazer um pouco mais da ideia do homem propriamente dita, né? Do cara simples. Eu me lembro um pouco aqui de o entrevistador perguntando, mas na sua obra, o que é que o senhor considera sobre isso, sobre aquilo? Ele diz assim, olha, eu não tenho uma obra. Afinal de contas, as obras completas do Ferenczi eles só foram feitas a partir dos franceses no final dos anos 60, 70, quando a Judith Dupont e o Michael Barnett eles se reúnem para organizar os textos do Ferenczi que tinham sido publicados ao longo de anos, inclusive póstumos também, né? Alguns textos que foram póstumos. Então, a ideia de uma obra completa do Ferenczi não existia até então, do final dos anos 60 e início dos anos 70. E o Barnett, que a gente chama de um pouco desse herdeiro teórico ou intelectual que ficou responsável pelo diário clínico, é aquele sujeito que simplesmente sustenta aí durante anos, 30 ou 60 anos, alguma coisa assim. 33 até 70. Exatamente, de 33 a 70, né, do 1933, na morte dele, até 1970, e que esses textos não sejam publicados até então. Então a gente começa a ver que depois da morte do Ferenczi, mesmo com os obituários, a gente vai começar a encontrar um conjunto de textos no trabalho que a Judith Meszaros fez. Ela disse, esse aqui levou 30 anos para ser feito. De qualquer forma, ela disse assim, eu estou te colocando 40 anos e 30 anos de pesquisa nas tuas mãos para publicar esses livros em português. E aí a gente descobre entrevistas e também textos de ex-pacientes do Ferenczi, Clara Thompson, o próprio Balint, eu não sei se é a Alice Balint também, que vai escrever sobre isso, e eles vão começar a falar de como é que eles se sentiam no processo de análise, as ideias do Ferenczi com relação à própria formação deles, que fazia parte daquilo que a gente conhece como a sociedade húngara, né? Ou a escola húngara de psicanálise. Então, tem muitos textos interessantes à medida que a gente vai começando a ver quem era esse homem que, segundo o relato no livro, começa a aparecer coisas de um homem engraçado, um homem que fazia piada com tudo, um homem que gostava de brincar com os amigos próximos, um homem que ficava fazendo brincadeira de associação livre, cronometrando o tempo a partir do que ele aprendeu lá com Jung, no Café Nova York, que é um restaurante, uma lanchonete lá em Budapeste. Quer dizer, começam a aparecer coisas bastante interessantes que nós não sabíamos sobre o Ferenczi. E esses textos escritos pelos ex-pacientes é que eu acho que dá uma pedra de toque nesse livro, porque eles começam a falar quem era também o analista, como é que ele se sentiu com esse analista. Quer dizer, toda a mudança da técnica, toda a mudança da teoria, de como é que eles se sentiam, e relatos, por exemplo, como foi a briga dele com Freud, que o Freud o deixa sozinho numa sala com a Gisela Paulus, falando sozinho, porque ele não admitia, por exemplo, que ele falasse no Congresso de Wiesbaden e publicasse no International Journal o famoso texto Confusão de Línguas, né? Que o Freud vai reclamar com ele, dizendo, olha, isso é uma teoria que eu já usei há mais de 30 anos. Você não pode recuperar essa teoria que eu já estou noutra.
E ele diz, não, mas aconteceu alguma coisa aqui com os meus pacientes, eu acho que tem alguma coisa interessante aqui, e eu vou falar no Congresso de Wiesbaden, vou publicar. E que o Freud não autoriza. Quer dizer, também tem uma questão, eu não sei se o Gustavo concorda comigo, eu acho que é a última tentativa do Ferenczi de pedir uma bênção ao Freud sobre alguma coisa que ele publica. Depois disso, claro, os dois racham, não começam mais a falar, e eles não se falam nunca mais até a morte do Ferenczi, mas o primeiro texto desse volume é justamente o obituário do Freud, e que ele diz, a humanidade ainda, a comunidade psicanalítica vai reconhecer todas as contribuições de Sándor Ferenczi, que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Quer dizer, ele dá a mão à palmatória dizendo que o Ferenczi contribuiu com alguma coisa para a psicanálise que ele mesmo acha que seria o futuro da psicanálise. Então, esse é um aspecto interessante do Freud, da relação dele com o Ferenczi, porque ele vai escrever esse obituário pós-morte, né, do Ferenczi, e depois da briga que aconteceu em 1933. Eu tendo a pensar esse momento, né, e pensando na relação do Ferenczi com Freud, eu acho que foi um diálogo impossível de ser sustentado numa certa época, né? E ele é um diálogo que a gente vai ter uma parte desse diálogo no obituário do Freud com relação ao Ferenczi. A gente tem uma parte desse diálogo no diário clínico do Ferenczi, onde, né? E a gente tem uma parte desse diálogo no Análise Terminável e Interminável, né? Que é um texto que é bastante provocado pelas questões que o Ferenczi deixa em aberto, né? Tanto em citações diretas que o Freud faz ao Ferenczi no Análise Terminável e Interminável, quanto como um interlocutor silencioso, né? Ou mesmo como um paciente que ele menciona ali dentro do contexto, sem nominá-lo, né? Então, tem depoimentos do Balint, no sentido de que, com o tempo, Freud foi relendo ali certas coisas do Ferenczi e foi entendendo melhor certas ideias do Ferenczi, e foi se aproximando um pouco mais de certas ideias do Ferenczi, né? De fato, né? O Freud ele morre escrevendo sobre as cisões do eu, né? Que era um problema para o Freud. As propostas que o Ferenczi trazia, de fato, colocavam aspectos muito cruciais do pensamento do Freud em xeque. Então, seria difícil, né, para alguém já com a idade do Freud, enfim, né, se disponibilizar a rever certos pontos. Mas acho que esse período dos anos 30, nessas passagens, tem um diálogo muito interessante entre os dois, mas que se dá em um diálogo impossível no sentido de ser mantido, né? Como o Sérgio trouxe essa última passagem que se dá quando o Ferenczi sai da Hungria para em Viena para ir para Wiesbaden apresentar o congresso, né? E eles ficam fazendo esse diálogo com esse interlocutor, né? Nos textos dele, em algumas passagens dos textos dele. E eu acho que tem uma outra coisa interessante aqui, né, Sérgio, aí para trazer para o mais contemporâneo, né, e para esse convite que a Judith faz para nós, né, para mim, para o Sérgio, Daniel, Eugênio, Jô, Gisela, Aide, enfim, né, de trazer esses depoimentos, que é perceber a inquietação, né, que cada um de nós vivia diante da sua formação psicanalítica, né? E como o Ferenczi acaba sendo um autor que oferece uma via, né, de reinterpretação da psicanálise, né, a partir de pontos diferentes, né? Então eu li os textos de cada um de nós, né, e é muito interessante ver a experiência de cada um, né, no seu momento de relação da psicanálise e com as suas questões com a psicanálise, e como o Ferenczi, né, ele acaba sendo também um rearticulador, né, das nossas próprias questões diante da clínica e da psicanálise, né? Então, nesse sentido, é muito gostoso de ler os depoimentos, né, e de ter contato com isso, como o Ferenczi acaba sendo alguém que... eu, por exemplo, né, eu fiz a minha formação em psicanálise dentro de um contexto que era bastante freud-lacaniano, né? E quando eu chego na obra do Ferenczi, eu falo, agora eu vou reler Freud. Porque eu vou reler Freud para ler um outro Freud agora.
né? Eu vou ler um Freud em diálogo com esse outro autor. E, no meu caso, né, o Ferenczi foi uma ponte crucial para eu entrar em contato com um certo tipo de pensamento psicanalítico que não é que eu achava ruim. Para mim era difícil de compreender, como o Winnicott, por exemplo. Era difícil de entender como a gente sai de um autor como Freud e chega num autor como o Winnicott. O Ferenczi foi essa ponte para mim, né? Agora eu consigo entender, né? Como é que uma coisa chega na outra. Então, cada um de nós acho que vai fazer uso, né, do Ferenczi como esse objeto transicional, né? Nessa ligação, nessa possibilidade de elaboração de experiências que até então não estavam tão bem elaboradas, né? Não sei o que você acha, Sérgio. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Que essa parte final do livro, que são 7 relatos de experiência dos analistas brasileiros de como é que eles conheceram Ferenczi. No meu caso, eu era um jovem estudante de psicologia. Vou contar um pedaço aí desse artigo. Eu era um jovem estudante de psicologia que estava lendo um texto. Não sei se você chegou a ler também o Inocência e o Vício, estudo sobre o homoerotismo do Jurandir Freire Costa, que foi lançado, se não me engano, em 92. Eu peguei nesse livro em 93. E lá no meio de uma página, eu ainda estava aprendendo a ler Freud. O Jurandir diz alguma coisa mais ou menos assim: eu prefiro usar a palavra homoerotismo, homoerótico, pelas razões que se seguem. Primeiro, pela construção da palavra pela psiquiatria da época. E segundo, que ele prefere as razões éticas de um psicanalista húngaro chamado Sándor Ferenczi, que vai usar a palavra homoerótico, homoerotismo. Aí bom, peraí. O que é isso? Eu mal sabia de quem era o Freud de Viena e vou parar no Ferenczi de Budapeste. E ali eu começo a dizer assim, não, eu quero saber quem é esse cara. Só que eu estava em 1992 para 93. Então, o Ferenczi não tinha muitas publicações porque ele estava começando a ser traduzido e publicado no Brasil no início dos anos 90. Então, passou os anos 90 praticamente inteiro, eu fui reencontrar o Ferenczi em 99, quando já tinha saído as obras completas dele pela Martins Fontes. E ali, eu acho que é no volume 2 e depois no volume 4, que o Ferenczi vai fazer referência a essa ideia de homoerótico, homoerotismo. E aí eu disse assim, não, mas quem é o Ferenczi? De onde é que é esse lugar? Budapeste, enfim. Então eu comecei a ler o Ferenczi já no final dos anos 90, e aí eu me descubro há 25 anos lendo o Ferenczi, né? E mais ultimamente nos últimos 15 anos, porque basicamente o Ferenczi entra como um autor da moda aqui no Brasil. A Judith Mesaros fala sobre isso, e outros autores também europeus e norte-americanos falam sobre isso, de uma espécie de renascimento do Ferenczi nos últimos 15, 20 anos. E aí tem uma coisa interessante no artigo, que é o artigo ou o capítulo da Jo Gondar, quando ela vai falar um pouco sobre por que o Ferenczi está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil, especificamente, para as questões brasileiras que a gente está lidando na psicanálise, especificamente questões da sexualidade, de gênero, da racialidade, ou do racismo, do preconceito de um modo geral. E aí a Jo vai começando a trazer uma espécie de brasilidade do autor Ferenczi para a gente. Eu me lembro que na palestra que foi da conferência do ano passado, ela fala de ginga, né? E aí a gente rindo, dizendo assim, eu quero ver como é que os tradutores estão fazendo a tradução para inglês e francês e espanhol da palavra ginga, porque é uma palavra brasileira. Né? E como é que nós nos apropriamos do Ferenczi para as questões que a gente tem aqui no Brasil com os nossos pacientes, seja em clínicas sociais, seja em SPAs, que tem maior parte de adoecimentos psíquicos mais graves, seja também com a nossa clínica particular, que não se trata mais de a gente trabalhar como Freud trabalha, da base da neurose, mas trabalhar com os adoecimentos psíquicos, que o Ferenczi tem uma grande teoria, e me parece que às vezes todo mundo fala dele justamente desse lugar, Gustavo, eu não sei como é que você entende, falam muito do trauma, mas eu fico muito interessado em ver como é que o Ferenczi vai falar sobre o trauma, sobre a questão da neurose. E ele vai trazer uma questão da neurose como resultante justamente do trauma. E que isso ninguém está falando e ninguém está estudando direito com as leituras que a gente está fazendo do Ferenczi. E nesse primeiro volume aqui, não, mas no segundo volume, que já vai sair traduzido por nós no próximo ano, porque está demorando um pouco mais, nós temos textos traduzidos do alemão e do húngaro, porque a Judith Mesaros diz que quando foram fazer a pesquisa,
encontraram alguma coisa em torno de mais de 100 textos inéditos do período psicanalítico do Ferenczi, que eu estou louco para conhecer, né? Que vai começar a sair a partir do volume 2. O volume 2, eu ia falar isso com você num outro momento, mas a gente está aqui, a gente pode falar. No volume 2 tem 35 textos inéditos do período psicanalítico do Ferenczi, que foram coisas que ele foi publicando em húngaro. E aí Judith diz, não, ele publicou em húngaro e alemão e tem coisas inéditas que não foram traduzidas pelos franceses. Então, tem algum material aí, e aí, assim, no volume 3 tem alguma coisa em torno de 15 textos inéditos, no volume 4 tem 5 textos inéditos, e quando chega no último volume, que é o Diário Clínico, que a gente vai começar a traduzir para publicar também no final do próximo ano, a Yuri traz uma coisa que é bem interessante, que eu não sabia. Ela diz assim, não, notas e fragmentos fazem parte do Diário Clínico. Eles foram escritos no mesmo momento, mas que por conta da tradução em francês e, consequentemente, a nossa tradução em português da Martins Fontes é uma tradução do alemão para o francês e do francês para o português, eu não sei por que eles colocaram no volume 4. Eu sei, porque o que aconteceu foi o seguinte, em 1949, quando o Confusão de Línguas ele é publicado pela primeira vez em inglês, o International Journal of Psychoanalysis faz uma edição especial em homenagem ao Ferenczi. Então você vê como essa coisa do Ferenczi ter sido desprezado, tal, não é exatamente assim. Não que ele não é uma mentira, mas também não é totalmente verdade. Teve interesse, né? Tanto teve interesse que no começo dos anos 50 o Balint publica o terceiro volume das obras do Ferenczi. Se fosse para esquecer, ninguém ia, né, ter interesse nisso, ele de fato publica. E quando eles fazem esse volume especial, eles publicam o Confusão de Línguas, eles publicam Psicanálise e Pedagogia, e eles publicam algumas das notas, que vão ser justamente essas notas que vão ser notas e fragmentos. O Balint seleciona algumas notas, que ele acha que são notas que não vão gerar tanta controvérsia, e publica. Né? E ela acaba entrando no final. Isso, na edição francesa, né? Aí o Diário Clínico fica de fora porque o Balint queria publicar o Diário Clínico, mas ele queria que o Diário Clínico fosse publicado junto com a correspondência com Freud. Né? Por quê? Porque ele entendia que só as pessoas tendo acesso à correspondência que elas iam ter a possibilidade de compreender uma série de críticas que o Ferenczi faz à psicanálise, ao movimento psicanalítico, ao Freud, coisas assim. Né? Então ele falava, eu quero publicar isso aqui, mas só quando só quando a correspondência for publicada. E da parte dele, poderia ser nos anos 60, qualquer coisa assim, o Balint tinha esperança de publicar isso em vida. Mas quem que não queria? A Ana Freud. A Ana Freud não queria que a correspondência fosse publicada. Em que ano a Ana Freud morre? 82, 83, por aí. O Diário Clínico é publicado em 85. Não é coincidência. É por conta disso. Né? Tiveram que esperar a morte da Ana Freud para conseguir publicar a correspondência completa, conseguir autorização para publicar a correspondência completa e começa pela publicação do Diário Clínico e um pouco depois publica-se a correspondência, os 3 volumes da correspondência do Freud com o Ferenczi, né? Mas pegando também lá só a tua pergunta, né, de como é que a gente chega ao Ferenczi, né? Eu não sou psicólogo de formação, né? Minha formação é em Direito, faço formação em Psicanálise, né? A partir da minha análise, e aí quando eu começo a receber pacientes, né? Eu vejo que, na época eu trabalhava com rede de atendimento, coisas assim, e aí chegam umas pessoas ali com umas situações de vida extremamente precárias, complicadas, né? E aí fica aquela questão do desejo, sabe, essas coisas? Não faz sentido interrogar essa pessoa, né, com as questões que ela traz a partir de um certo norte, né? Bom, eu não tinha outras referências, nem faculdade de psicologia fiz, não falei, isso aqui não vai dar muito certo por aqui, né? Preciso de um outro estofo, né, para isso.
eu sempre gostei de xeretar, nota de rodapé, então o nome do Ferenc já estava ali comigo, tal. Eu tinha até aquele volumezinho do Joel Birman, da Taurus, né, que é uma coletânea de alguns textos dele. E aí um dia eu estava andando na Avenida Paulista, uma noite de domingo, tinha ido num cinema com os amigos, tal. Aí tem aquelas banquinhas, eu paro na frente de uma banquinha, tá aquele livro, Ferenc da 34, História Técnica e Ética do Chaim, isso, né? Que tem uma coletânea de textos, né? Eu estava justamente curioso com questões de técnica da psicanálise e comprei o livro. Aí tô lendo lá os livros, tal, não sei o quê, né? Aí alguém, talvez o Birman, talvez o Mezan, faz uma passagem ali num texto que ele fala assim, olha, a técnica ativa do Ferenc tem uma certa relação com o manejo do Lacan, né, do tempo lógico, coisa assim. Mas aí o Ferenc, ele repensa isso, porque ele percebe que isso tem problemas. Aí eu falei, pô, se esse cara viu que isso tinha problema, eu tô vendo que tem problema, então talvez esse cara me ajude a entender qual que é o problema, porque eu não estou entendendo, né? E aí que eu chego então no Ferenc, né? Por isso que eu falei para vocês, minha pesquisa de mestrado era voltada para tentar entender essa questão, e aí que a coisa foi se ampliando, enfim, né? Então, nesse sentido, é muito interessante, porque tem, né, todas essas histórias curiosas, né, de como é que o Ferenc ajuda a gente a se ressituar dentro do campo da psicanálise, né? É muito, muito bacana. Bom, para a gente se encaminhar um pouquinho para o final, né, para a gente não perder tanto tempo assim, fiquei pensando se vocês não têm alguma pergunta para fazer, alguma questão, ou como é que vocês conheceram Ferenczi na vida de vocês, ou o que vocês gostariam de perguntar, se é que nós sabemos, tá? Também tem essa, a gente sabe, mas não sabe também de tudo, não. Se vocês têm algumas questões ligadas à vida e à obra do Ferenczi, tanto para esse livro quanto para aquele outro, né, que é o Ferenczi médico, o Ferenczi, vamos dizer assim, homem, né? Se vocês não queriam perguntar alguma coisa nesse sentido. Pois é, a gente tem várias histórias que a gente poderia levar, mas assim, vamos passar aqui. Tem alguém que quer fazer pergunta, então. Oi, Gustavo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Gustavo, na sua opinião, você como um pesquisador, que eu sei que você pesquisou muito sobre a história da vida do Ferenczi, o que você acha, qual foi o motivo que o Ernest Jones apagou ele da história da psicanálise? Fala pra gente isso. Então, a vida do pesquisador é uma vida curiosa, né? Porque a gente começa, como todo mundo, né? Começa com simpatias e antipatias. Mas quando a gente vai pesquisar a vida das pessoas sem idealizações boas nem ruins, a gente vê que, no fim das contas, somos todos seres humanos, né? Então, existe, de fato, essa ideia, né, de que o Jones apagou o Ferenczi, né? Mas o Jones, ele fica com uma certa mancha sobre ele. Primeiro porque ele é o que sobrevive a todos os alunos ali da época do Freud, né? Ele é quem vai ser uma figura de referência para a psicanálise inglesa por um longo período. E ele quem publica a biografia, né, do Freud, no qual ele vai tornar pública essa versão de que o Freud, de que o Ferenczi adoeceu psicologicamente, né? Mas, primeiro, isso não era uma opinião do Jones somente, né? Isso era uma opinião do Freud, em primeiro lugar, né? E nós, eu sou muito crítico a nós psicanalistas, né? Eu acho que os psicanalistas têm uma série de vícios complicados e muito pouco autocrítica com relação a eles. Um dos nossos vícios é tentar sempre passar o pano para o Freud, né? Então,
é mais fácil a gente dizer que o Jones era errado e tirar o Freud da jogada, né? Não, o que o Jones faz é tornar público, como um biógrafo deve fazer, né? O que acontecia ali na época. E o relato que ele faz em termos do que acontecia na época é fidedigno, né? As pessoas pensavam que o Fênix estava, né, meio zureta. A diferença é que ele também pensava, então ele não é, nesse caso, só um biógrafo. Também é uma opinião dele, mas não é uma opinião só dele. É uma opinião de várias pessoas, né? O gesto inaugural, né, dessa morte pelo silêncio, na minha concepção, vem dessa dobradinha, Jones e Freud, né? Quando o Ferenczi apresenta o Confusão de Línguas, o Ferenczi apresenta o Confusão de Línguas e um pouco depois ele morre, né? O texto é publicado em alemão e o Jones já tinha traduzido o texto para publicar em inglês, né? Com destaque no International Journal of Psychoanalysis. Mas aí o Ferenczi morre. Não é o Jones só quem dá a ideia. O Jones também patrocina a ideia, mas outros analistas ingleses, tal, né, propõem de que, bom, agora que o Ferenczi morreu, para que publicar esse texto em inglês? Né? Ele só ia ser publicado para não deixar o Ferenczi chateado. Mas agora já não tinha mais Ferenczi, também talvez não precisasse publicar. E o Jones escreve uma carta para o Freud trazendo essa disposição, né, dele e de outras pessoas, e dizendo para o Freud. Ele diz quase que exatamente isso. Né? Acho que não precisamos mais publicar. Mas, se você tiver uma opinião contrária, publicaremos. E o Freud não dá opinião alguma. Então fica valendo a dele. Né? Depois disso, a gente vai ter outros momentos marcantes desse desaparecimento do Fênix. E um importante está relacionado com o livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, onde ela vai falar ali da questão da identificação com o agressor, né? Ela usa esse termo, que é um termo que é forjado pelo Fênix. Ainda que ela não use da mesma maneira como o Fênix usa, ela não faz referência alguma ao Fênix para falar do termo. Então, esse processo de exclusão, né, do Ferencz dentro de um certo contexto de transmissão da psicanálise, né, ele vem de uma oficialidade que é superior à do Ernest Jones. Né? O Ernest Jones ele acaba sendo o bastião dessa forma de conceber os últimos anos do Ferencz, porque ele é quem sobrevive mais tempo, né, do que todos esses outros, né? Ele vai morrer só no final dos anos 50. Então, não que ele não pensasse assim, ele pensava, mas ele não era o único que pensava assim, né? E ele sustentou um ponto de vista que na época em que o Ferencz morreu, Ana Freud também, naturalmente, né? Mas Ana Freud não tinha essa particularidade. Ela contratou o Jones para fazer a biografia, convidou o Jones para fazer a biografia, né? Então, o Jones acaba levando também essa fama, até o nome Freud tem que ficar imaculado na psicanálise, né? E só para vocês saberem, um dos textos de obituários que está no livro Em Memória também tem o obituário do Jones, do Ernest Jones, e que ele vai falar muito bem do Ferenczi. Ele não vai falar da questão da loucura, da insanidade mental, dos problemas psicológicos, não. Ele vai fazer uma referência muito interessante acerca do legado do Ferenczi. E não nos esqueçamos que o próprio Jones foi paciente do Ferenczi. Então, toda essa questão que o Gustavo está aqui falando para a gente, a partir da pergunta lá do Bruno, tem uma referência muito grande ao legado do Freud. E especificamente, quando a Judith Mezzaro esteve aqui o ano passado, eu conversando com ela, e todos nós estávamos metendo pau no Jones, aí ela levanta o dedinho e diz assim, vocês não estão entendendo. Não era somente o Jones, era Freud. E aí a gente se voltou para ela e disse assim, como assim? Aí ela relembrou isso que você acabou de trazer para a gente, né? Assim, como assim?
E tem uma coisa interessante. As cartas do Ferenczi com o Grodek, ele vai falar desse período sinistro no final da vida, que ele fica extremamente decepcionado com o Freud, e o Freud escrevendo, não me lembro agora muito bem para quem, ele vai dizer assim, olha só, o Ferenczi agora está louco, porque ele agora inventou de estar usando uma teoria, dizendo que é dele, e de que eu já usei há mais de 30 anos atrás, e que não faz mais sentido. Quer dizer, a gente vai ter acesso a essa discussão toda por meio da correspondência. Ao que eu saiba, as correspondências Freud e Ferenczi não estão totalmente publicadas no Brasil. Parece-me que somente um volume 1 feito em 2 volumes pela Imago. Eles nunca traduziram o segundo e o terceiro volume completo, só existe em inglês, mas ele foi escrito originalmente em alemão, né? Mas tem também alemão. Não, ok, mas é porque a correspondência original foi em alemão. Então, ainda a gente não tem uma tradução do alemão para o português das correspondências do Ferenczi com o Freud. E, se eu não me engano, Grodek, a correspondência com Grodek, eu não sei se era em alemão ou húngaro, mas eu acho que era em alemão também, não? Talvez em inglês. Não, em alemão. Os dois são alemães? Sim, em alemão, sim. Estava pensando no Jones, que a do Jones é em inglês. A do Jones é em inglês. Também parte em alemão. Mas tem uma passagem interessante, diz que vocês trouxeram a figura do Jones. O Jones é uma figura bem interessante. Quando o Balint é convidado para lançar o terceiro volume das obras do Ferenczi, né? A obra do Ferenczi em inglês são 3 volumes, né? Quando ele é convidado para organizar esse terceiro volume, no começo dos anos 50, ele precisa pedir autorização para o Jones, porque o Jones era meio que o chefe da editora britânica de psicanálise. E o Jones, você fala assim, o Jones não quer, né, quer sumir com o Ferenczi e qualquer coisa assim. Não, o Jones fala, muito bom, excelente, né? Vamos publicar. Que bom, né, que os americanos estão interessados, vamos publicar. Mas vamos fazer uma coletânea seletiva de textos. E o Jones, olha só que interessante, o argumento que o Jones usa é o seguinte: eu quero que o Ferenczi seja conhecido e lembrado pelo que ele fez de bom, e não pelo que ele fez de ruim. Então o Jones se coloca na posição de um defensor do legado do Ferenczi, para dizer, não vamos publicar o Confusão de Línguas, não vamos publicar o Análise de Crianças com Adultos, não vamos publicar Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, não vamos... São esses 4 textos, Princípio de Relaxamento e Neocatarse, porque esse é um Ferenczi que vai queimar o filme do próprio Ferenczi, né? Então vamos fazer sem isso. E o Balint diz assim, mas eu acho esses textos bons, né? O Balint fica meio sem graça, e aí ele passa, eu li essa correspondência, ele passa um tempo ali tentando reler os textos para ver se ele vê tanto problema, e ele não vê problema, ele tenta convencer o Jones, não sei o quê. No fim das contas, ele consegue publicar o terceiro volume com esses textos que o Jones não queria, mas meio que só porque, em termos ali do Jones, para não avançar na discussão ali, porque o Jones foi justamente convidado para fazer a biografia, e aí ele, sabe, eu tenho coisa mais importante para me ocupar agora, e aí deixa a coisa passar. Bom, vocês estão vendo que tem muito bastidor nessas histórias todas, e para a gente reunir todos esses textos, tem volumes e mais volumes de livros que a gente tem que ler, como as correspondências que vão dar para a gente um pouco desse legado e da história que aconteceu de fato, para a gente poder compreender todas essas fofocas de bastidores. Mas eu acho que o que é mais interessante é que a gente hoje, 150 anos depois do nascimento do Ferenczi, a gente está tendo condições de, aqui no Brasil, ter acesso a essas correspondências aos poucos, e esses textos também aos poucos que estão sendo traduzidos, uma vez que tem muito material ainda em húngaro para ser traduzido do Ferenczi, e tem algum material também em alemão, novo, que vai fazer parte dessas novas obras completas. Eu acho que a INM Editora teve uma sorte danada de a gente poder ter feito esse contato com a Judith Mesaros,
e de que ela tivesse proposto para a gente essa coleção. A gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente publicar até o último volume, que são 7 volumes dessas novas obras completas, e quem sabe aí, num futuro, a gente não consiga também fazer a publicação das correspondências, né? Se nenhuma outra editora, claro, fizer isso antes da gente. Bom, gente, a gente está chegando no final, né? Você é o chato que vai terminar aqui a nossa conversa, agradecendo vocês, a presença aqui de vocês e quem está nos assistindo em casa, né? E agradecendo de antemão a presença aqui do Gustavo, com a fala dele, com as propostas dele aí de conhecimento sobre a vida e obra do Ferenczi. E a gente se encontra numa próxima gravação do Nebulosa Café, que esse programa também vai ser exibido no início de junho, como o primeiro episódio de junho do programa Nebulosa Café Especial, gravado aqui na Feira do Livro da Unesp, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês.